Muito bem, vamos então iniciando aqui o nosso trabalho. Nós vamos aqui mais uma vez então para o nosso estudo do sexo e obsessão, capítulo 1, Compromissos Iluminativos, né, o livro que nós iniciamos ontem, nosso último estudo, na segunda-feira, e nós falamos aqui sobre alguns pontos importantes da relação da nossa sociedade atual com o uso das energias genésicas, né? Que infelizmente tem trazido para nós muitos transtornos que nos provocam desequilíbrios e transtornos que afetam as vítimas dos nossos desequilíbrios, né? Ou muitas vezes somos também vitimados por ações daqueles com quem nós convivemos. Então o Filomeno vai trazer para nós aqui as histórias, os relatos a respeito das experiências físicas e também aqui no mundo físico e as experiências no mundo espiritual. Então nós lemos aqui no início, vamos então aqui a nossa releitura. Ele traz algumas reflexões aqui no início sobre o seu estado emocional, né, as suas ideias naquele momento, né? Então ele dizia mais uma vez aqui: a noite esplendia de belezas em razão do azul safira do zimbório adornado de estrelas parecidas a crisântemos luminosos. Uma brisa levemente perfumada perpassava espraiando-se em todas as direções. O silêncio era entrecortado apenas pelas vozes onomatopaicas da natureza, convidando a oração, à reflexão. Muito distante, o globo terrestre, levemente banhado de luar, destacava-se na paisagem cósmica. Carinhosas recordações assomaram-se à mente, evocando cenas que ficaram no passado e que foram vivenciadas no planeta querido, inesquecível berço e lar de bilhões de espíritos que o habitam. Não me podendo evadir as emoções resultantes das evocações queridas, fui invadido por doce nostalgia em relação às experiências espirituais da mais recente reencarnação, quando fora beneficiado pelo sol abençoado do Espiritismo. Aprendera com as formosas lições com que Allan Kardec abrira a era do Espírito, incertas na codificação a respeito do universo, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, que a marcha do progresso é infinita, e agora podia reflexionar sobre os acertos dessas incomparáveis informações de sabor eterno, vivenciando-as com dúlcidas gratidões. Então, aqui o Filomeno ele fez um resumo bastante interessante a respeito do conteúdo da doutrina espírita, do conteúdo presente ali na codificação. Então ele fala para nós sobre o universo, e quando ele fala sobre o universo, ele fala sobre a sua estrutura, ele fala ali sobre origem, sobre a sua constituição, sobre o seu propósito, a nossa presença no universo, as dimensões que compõem o universo, claro que de um modo bastante superficial, porque isso ainda é muita coisa para nós aprendermos e nós não temos capacidade agora de abarcarmos tantas informações e com tamanha complexidade. Ele fala da imortalidade do espírito, ele fala da comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a relação entre as dimensões, a pluralidade dos mundos habitados, quer dizer, dimensões e não apenas dimensões, mas também ele fala sobre os mundos além do nosso, que trazem ali espíritos presentes, né, em cada um desses ambientes, desses espaços. E ele fala sobre essa marcha do progresso, que ela é infinita e que agora a gente poderia, dentro da nossa própria condição evolutiva, falarmos aqui sobre as leis de Deus que regem a nossa evolução. Por exemplo, através da própria reencarnação, a desencarnação, reencarnação, sobre lei de causa e efeito, os aprendizados que vão sendo colhidos, as tantas e tantas relações que nós estabelecemos, tudo isso como resultado, né, do efeito das leis sobre a nossa existência.
E ele segue dizendo: enquanto no corpo, deixara-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais, procurando pautar a conduta nas rigorosas diretrizes do dever, descobrindo a partir de então a alegria existencial e a felicidade relativa que todos podemos fruir quando nos comprometemos com os ideais de libertação da ignorância e de construção do bem no mundo íntimo à nossa volta. Então, como eu costumo comentar, costumo dizer, aqui ele fala libertação da ignorância, e eu costumo também reforçar aqui sobre a libertação de nós mesmos, desse nosso, do chamado homem velho para o homem novo. Então, a libertação de uma fase para nos fortalecermos em outra. Agora, mais uma vez, podia constatar de viso, quer dizer, in loco, na realidade espiritual, o alto significado da fé racional proposta pelo Espiritismo e a legitimidade dos seus postulados iluminativos, contemplando o cosmo e experimentando o contato mais direto com a vida. Então agora, e esse é um ponto importante, e a gente costuma encontrar nos relatos dos espíritos que desencarnam, mas aqueles que são chamados de espíritos espíritas, porque acabam observando no próprio mundo espiritual o resultado daquilo que tudo vamos então buscando em termos de esclarecimento, em termos de elucidação. E aí chegamos no mundo espiritual, quando, bem aplicadas as leis, bem aplicadas as diretrizes aqui no nosso mundo material, vemos no mundo espiritual as consequências, nesse caso consequências favoráveis, e até mesmo também consequências negativas, principalmente quando nós encontramos, como vimos mais uma vez, na obra do Tormentos da Obsessão, que nós acompanhamos lá no Hospital Esperança, quando nós vimos então o efeito negativo sobre aqueles que conheciam essas leis, mas que fizeram a má aplicação. Quer dizer, conheciam na teoria, mas não tiveram ali a força suficiente para viver com o rigor dessas diretrizes. Então acabaram ali se deixando levar pelas ilusões, pelas fraquezas, pelas tendências, imaginando que tudo isso não é bem assim, que isso não vai acontecer, e de fato acontece. Então, por isso, mais uma vez, esse aprendizado, de uma forma dolorosa para uns e de uma forma extremamente gratificante, como é o caso do Filomeno que traz para nós, esse resultado. Bom dia, abraço. Ante os meus olhos úmidos de lágrimas que não se encorajavam a descer, sentia o hálito do Criador, a sua grandiosa obra me fascinava, alargando-me os horizontes das conjecturas. Pensava a respeito de quanto a soberba humana é desmedida, raiando para a infantilidade ao atribuir toda a grandeza cósmica ao fruto espúrio do acaso, capaz de reunir todas as moléculas esparsas do universo, repentinamente expressando-se na glória galáctica. Ademais, considerava que se todas essas micropartículas sempre existiram no caos, recentemente haviam tido uma origem a que o absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e ilógica. Bom dia, dona Miriam. Então aqui agora o Filomeno começa a divagar um pouco sobre aquilo que ele observava da realidade espiritual, comparado com aquilo que nós encarnados estabelecíamos como sendo o resultado daquilo que nós acreditávamos, o resultado da nossa própria razão, acreditando que a natureza fazia tudo sozinha, que a natureza tinha ali as suas próprias vontades, e que o acaso era capaz de construir tudo. E aqui o Filomeno, então, começa a trazer para nós uma visão muito mais concreta, dizendo que essa beleza do universo, vista a partir da visão espiritual, trazia para nós, então, um outro entendimento dessa realidade, que é realmente ali essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas, que fez com que tudo isso acontecesse, e não simplesmente o acaso. Mas, na verdade, só para a gente poder lembrar, quando nós estudamos no capítulo 1
lá do livro aqui do livro dos Espíritos, quando nós temos na primeira questão o que é Deus, nós chegamos a conversar sobre isso, né? Porque a ideia que hoje nós temos a respeito de Deus, nós enquanto encarnados, nós temos uma visão muitas vezes limitada e até mesmo influenciada pelas nossas fantasias a respeito de Deus, imaginando ali um ser sobrenatural, um ser que tem vontades que muito mais se assemelham às vontades humanas, que aquele ser capaz de quebrar as suas próprias leis, as suas próprias regras. Então, pelo fato de nós criarmos essa imagem a respeito de Deus, cultuarmos essas imagens através das nossas crenças, criarmos filosofias, criarmos religiões, para tentarmos nos relacionar com Deus, o fato de nós criarmos esse modo de nos relacionarmos com Deus fez com que aqueles que de alguma forma não aceitam esse tipo de pensamento neguem a existência de Deus. Só que, na verdade, como nós conversamos lá no início, o entendimento de Deus para a ciência pode ser, por exemplo, inclusive Kardec, quando ele pergunta o que é Deus e não o que é Deus, esse o que é Deus ele pode ser interpretado como sendo a natureza, ele pode ser interpretado como sendo uma equação. Então, na verdade, quando se fala do acaso, nós vemos ali a natureza inteligente construindo tudo aquilo que nós vemos no universo, que na verdade mostra que a natureza é inteligente, que a natureza tem as suas próprias leis. E não é assim que nós interpretamos Deus? Deus como sendo uma inteligência e Deus como sendo ali, tendo as suas próprias vontades? Então, na verdade, a palavra Deus ela está muito relacionada com as nossas crenças. Mas quando nós falamos dessa visão que nós temos do universo, nós vamos então perceber que Deus está presente em tudo. Só que ele se apresenta de formas diferentes para cada tipo de pensamento. Eu só acredito na física. Ótimo, Deus pode ser representado pela física. Eu acredito na química, Deus está representado na química, na biologia, que são as leis da natureza. Então Deus pode ser entendido, né, com essa força, com essa natureza, com esse princípio que dá origem a tudo. Então, na verdade, nós estamos brigando se eu acredito ou não acredito no Deus das religiões. Mas, no fim das contas, todos acreditamos que existe uma inteligência que rege tudo. Que não é uma inteligência de um ser específico, mas é uma inteligência que tem as suas leis e que é capaz de criar tudo. Então é importante a gente pensar dessa forma. Exato, Andréia, né? Até mesmo naqueles que não acreditam no Deus, mas acreditam na força da natureza. Deus está presente na natureza também. Então, enquanto nós ficamos discutindo como é Deus, se eu acredito ou se eu não acredito, todos nós, de um modo geral, acreditamos na ciência, acreditamos na natureza, acreditamos nessa força criativa do universo. Ou seja, de alguma forma, Deus está presente em tudo, na visão de cada pessoa, na visão de acordo com cada uma dessas crenças. O Brás colocou, né, sou meio ousado nessa parte. Vejo Deus no átomo, está em tudo e move tudo. Né? Na verdade é isso mesmo. Né, Brás? Porque a gente procura personalizar, humanizar Deus, só que, na verdade, Deus vai muito além das nossas crenças, do nosso entendimento. Mas vamos lá. Então, aqui, mas o Filomeno ele traz, então, essa reflexão, acreditando que aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus estão errados. Na verdade, eles acreditam nessa força criadora, só que com outro nome, com outra característica, com outra faceta. Né? Enquanto nós aqui acreditamos de outra forma. Quem está certo, quem está errado? Na verdade, todos nós não temos ainda capacidade de entender essa grandeza dessa força. Por isso cada um procura interpretar. Houve no passado, por exemplo, né, isso para vocês verem, né? Só esse trechinho, essa reflexão do Filomeno, já nos leva aqui a vários tipos de reflexões. Então, por exemplo, no passado acreditavam que Deus era o sol, que Deus era a chuva, que Deus era o trovão, que Deus era a terra fértil, que Deus era aquela força vital dos animais. Então, na verdade, era uma crença chamada de crença naturalista, porque via Deus na natureza. E aí nós passamos, então,
a humanizar Deus, e essa humanização, nós podemos dizer que chegamos até a rebaixar a grandeza de Deus, porque colocamos Deus com personalidades humanas, e Deus vai muito além disso, que Deus tinha raiva, que Deus tinha ciúme, que Deus tinha inveja, que Deus tinha ali várias características que nós mesmos temos. Em vez de nós nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, nós criamos Deus com a nossa imagem e semelhança. Então, na verdade, todos nós acreditamos numa força criadora com nomes diferentes. E para entendermos a natureza de Deus, nós precisamos ali então crescer muito em termos de compreensão. Tem um deusinho que é o átomo, nem o deusão que é o macrocosmo. Pois é. E ali essa força está presente em tudo, essa inteligência está presente em tudo, esse amor está presente em tudo, né? Mas vamos lá. Há dias encontrava-me na colônia, agora então mudando, focando aqui agora na história do Filomeno, né? Há dias encontrava-me na colônia espiritual Redenção, de onde partem com muita frequência espíritos comprometidos com o progresso da humanidade em reencarnações desafiadoras. Lembrando que aqui nesse trecho, sobre o Hospital Redenção, o Filomeno faz um comentário sobre isso em outro livro que ele escreveu. Depois a gente vai ver aqui no finalzinho. Mas muito bem, vamos descrever aqui então essa comunidade. Ele vai trazer uma descrição bem interessante. Nós já estamos acostumados a falar sobre a colônia Nosso Lar. Falamos sobre outras colônias descritas, por exemplo, por Eurípides, descrito por Caibar, descrito por Patrícia, Luiz Sérgio, cada um trazendo ali uma característica. Então vem para nós agora uma nova descrição. Então, colônia espiritual Redenção. A comunidade é constituída por uma sociedade de mais de 1 milhão de habitantes desencarnados, e nela se desenvolvem cuidadosos programas para a iluminação de consciências, não faltando os departamentos de assistência e socorro àqueles que retornam extenuados e desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiam. Daqui viajam com expectativas ricas de esperanças e projetos de edificações libertadoras milhares de espíritos que aspiram à felicidade. No entanto, após o mergulho na névoa carnal, os antigos vícios e as más inclinações em predominância, ainda os arrastamentos para o mal, os choques com os adversários do pretérito, não poucas vezes alterando-lhes os programas e delineamentos, obrigam-nos a ceder aos impulsos inferiores, e como efeito logo tombam nas malhas dos próprios enredamentos perniciosos. Outro sim, organizações de benemerência e de caridade multiplicam-se pela cidade movimentada com o objetivo de ministrar cursos e lições aos futuros viajantes corporais, na convivência com os retornados em estado de sofrimento, que se lhes tornam verdadeiros exemplos de como não devem proceder. Então aqui o Filomeno faz aqui um comentário sobre que até mesmo os erros alheios se tornam para nós aprendizados. Na verdade, o espírito sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Educandários avançados para pesquisas que mais tarde se apresentarão no globo terrestre, recebem estudiosos ávidos de conhecimentos, não apenas residentes, mas que também vêm realizar estágios de aprendizado e treinamento procedentes de outras regiões. Olha que interessante. Educandários avançados para pesquisas. Aquilo que nós tínhamos conversado lá no final do Tormentos da Obsessão, quando Filomeno vai até ali, a residência de Eurípides Barçanufo, naquela comunidade que foi criada perto do Hospital Esperança, e lá ele comenta sobre aquele Instituto Allan Kardec, em que ali se trabalha nos processos educacionais do nosso mundo, em que projetos, planos são elaborados para depois serem implantados aqui no nosso mundo físico, seja através da inspiração,
seja através da presença desses espíritos que, através da reencarnação, colocam em prática esses conhecimentos. Aqui, no nosso caso, educandários avançados para pesquisas. Educandários de que natureza? Por enquanto aqui não sabemos. Mas de cunho científico, de cunho filosófico, de cunho religioso, cultural, social, seja lá qual for, traz aqui para nós uma série de conhecimentos, até mesmo a respeito dos comportamentos humanos. Situada sobre um grande centro urbano na Terra, onde se movimenta agitada a população, entidades nobres a fundaram poucos anos antes da independência do Brasil, objetivando de início acolher os lutadores idealistas pela libertação da pátria, os abolicionistas, os republicanos, inspirando-os na conquista das metas que abraçavam, sem que extrapolassem os métodos de que se deveriam utilizar. Olha que bacana isso, né? Eu me recordo que quando nós estudamos aquelas obras do Chico, nós vimos ali principalmente com Humberto de Campos, né? Esse Humberto de Campos, ele relatava para nós a grande quantidade de espíritos que estavam ainda vinculados ao nosso país em especial, trabalhando pelo progresso do Brasil, acompanhando aquelas datas históricas de grandes transformações, como independência, como república, como outros processos que aconteceram no nosso mundo, e eles estavam no plano espiritual, de alguma forma, planejando isso e trazendo inspirações. E nós, inclusive, acompanhamos um resumo daquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando sobre a fundação do Brasil, em que lá em Portugal a presença desses espíritos já estavam, sejam eles encarnados, fossem eles encarnados ou desencarnados, mas tudo isso já estava em planejamento para que o Brasil fosse então ali construído como essa nação que se tornaria depois a pátria do Evangelho. E aqui bem bacana para a gente ver que nesse caso, daqueles que estavam então vinculados à independência do Brasil, os abolicionistas, aqueles que seriam republicanos, todos eles, Brás? Escravidão, república, independência, fundação e tudo mais, mas essa colônia especial pegava então esse grupo de espíritos que estavam trabalhando. E eles então eram conscientizados do processo que deveria acontecer, mas também para que evitassem a extrapolação, para que usassem métodos que não fossem compatíveis com aquilo que foi trabalhado no plano espiritual. Por exemplo, violência. No caso, quando a gente fala, por exemplo, isso aqui é extremamente importante para nós, para pensarmos, sobre como o plano espiritual trabalha. Nós estamos acompanhando aqui aquilo que o Brasil traz. Agora pensemos, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, nas guerras, que nós acompanhamos inclusive com Leon Denis, falando um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Como é que está o som, pessoal? Dá um ok para mim, por gentileza. Ok, obrigado. Então, a Revolução Francesa, e naquela Revolução Francesa, nós vamos acrescentar como personagens aqueles que eram os iluministas, aqueles que eram os revolucionários, Napoleão Bonaparte. E aí nós temos aquela história, que Napoleão, então, tinha como planejamento fazer uma reformulação no sistema administrativo da Europa naquela época, mas ele acabou se tornando um ditador, ele acabou se tornando, na verdade, um grande conquistador na Europa, porque o projeto dele era transformar a Europa numa grande França. Então, quer dizer, isso não foi planejado no mundo espiritual, para que ele fosse aquela pessoa que criasse aquela guerra, que provocasse aquele tanto de destruição em nome dessa suposta liberdade, que na verdade ele acabou se tornando ditador e acabou tirando essa liberdade. Então a gente vê que nesse caso foi aquele erro de projeto, aquele erro em que estava programada uma coisa e acabou depois sendo executada a outra pela própria fraqueza dos homens. Então esses grandes movimentos que vão acontecendo aqui no nosso planeta não são resultados
simplesmente da nossa vontade como encarnados, mas são planejamentos que são feitos no plano espiritual, visando sempre o crescimento da humanidade. Começando pelo crescimento de pequenas comunidades e depois avançando pelo crescimento da própria população mundial, do nosso próprio planeta. Então é extremamente fascinante nós estudarmos isso, vermos as grandes transformações do mundo como parte de um projeto elaborado no próprio plano espiritual, em que nós temos, então, mais uma vez, o trabalho direto dos espíritos através da reencarnação, ou o trabalho indireto quando nós temos ali as influências, as inspirações que nos chegam aqui no mundo físico. Extremamente interessante vermos isso. Vamos lá em frente. Em consequência, graças à abnegação dos seus fundadores, entre os quais se destacou a futura abadesa Joana Angélica de Jesus, que também seria mártir das lutas fraticidas durante a independência do Brasil na Bahia, desenvolvera-se com o apoio de iluminados heróis da fé e da caridade que rumaram para a terra oportunamente, contribuindo para torná-la menos inditosa, mais humanizada e melhor espiritualizada. E só para a gente lembrar que Joana Angélica de Jesus, Divaldo traz para nós que era Joana de Ângeles, que ela no plano espiritual então adotou esse nome. E essa abadesa Joana Angélica, ela tem uma história que é uma história heróica e uma história extremamente dolorosa, porque ela era abadesa daquele convento e os soldados que vinham naquela época, né, os soldados imperiais que estavam ali combatendo, né, aqueles que eram aqueles que queriam a independência, eles queriam invadir e machucar as freiras, provocar ali, né, uma violência, e ela então se colocou à frente dos soldados e ela foi morta por isso. Então ela acabou se tornando essa heroína que dedicou a própria vida pela proteção daquelas freiras e ela acabou sendo morta, por isso se tornando esse grande mártir, né? Então por isso, no plano espiritual, então ela adota esse nome de Joana Angélica de Jesus como Joana de Ângeles. Muito bonita essa passagem. O Brás colocou, né, achei tão importante uma canalização da Mônica Vendeiro que vi sobre exilados de capela, né? Bom, tem bastante coisa para se contar do plano espiritual, né? E ele segue aqui então para nós, vamos lá. Entre os seus programas de libertação de consciências e de autoiluminação, teve primazia o labor de unificar os religiosos de diversas tendências e escolas de fé que morejavam no plano físico, de forma que os escravos, que traziam os seus cultos animistas e as suas raízes africanistas, pudessem contribuir em benefício das propostas cristãs e doutrinárias doutrinárias outras que vieram da Europa civilizada. Né? Então aqui ele vai trazendo para nós também esse trabalho de unificação dos pensamentos, unificação das ideias, unificação das crenças de todos aqueles que viviam no Brasil, que no plano espiritual então faziam esse trabalho não de unificação, mas de harmonização, porque unificação dá a ideia de que todas desapareceriam para se tornarem uma. E na verdade essa harmonização eram todas elas se juntando com o mesmo propósito, mas cada uma delas mantendo a sua característica, porque cada uma delas tinha ali o seu público, as suas crenças, os seus crentes, né? E avança. Certamente disputas religiosas haviam instalado, muitas vezes gerando conflitos lamentáveis e até sangrentos, decorrência natural da intolerância dos indivíduos, desde quando todas as religiões preconizam o amor e a fraternidade, o entendimento entre as criaturas e o avanço na direção de Deus. Infelizmente, ainda proliferam preconceitos, intransigência religiosa e o fanatismo entre as criaturas que preferem a distância do seu próximo à amizade geradora de simpatia, de cordialidade, que promovem a fraternidade e estabelecem o bom entendimento. Então ainda nós vamos encontrar, né, na nossa sociedade atual essa intolerância. Tal intolerância que nós vemos não apenas
quando uma pessoa é agredida, quando uma pessoa, então, acaba sendo ofendida na sua crença, e nós vemos, eventualmente, na televisão, né, nos telejornais, quando um jovem ele é ofendido na escola, um professor, alguém que está ali pegando um transporte público e outra pessoa vem e faz apontamentos e faz críticas. Mas isso acaba depois extrapolando para a violência que nós encontramos entre nações. Como temos, por exemplo, né, nesse conflito no Oriente Médio, entre fanáticos de um lado e fanáticos do outro, se matando, quer dizer, nessa guerra fratricida, em nome da fé, que a minha fé é melhor do que a sua. E isso vai exatamente naquilo que Filomeno traz para nós. Infelizmente, ainda proliferam preconceitos, intransigência religiosa e o fanatismo entre as criaturas, que preferem a distância do seu próximo à amizade geradora de simpatia e de cordialidade, que promovem a fraternidade e estabelecem um bom entendimento. Então, se esse livro aqui foi publicado lá em 2002, como nós vimos, quer dizer, mais atual do que nunca, né? Porque isso, infelizmente, é parte ainda da nossa realidade. Esses conflitos e outros pelo mundo afora, em nome, né, por causa das diferenças de crenças. Então, em vez das pessoas buscarem, desses crentes, buscarem aquilo que existe de semelhante entre as crenças, eles optam em cultivar as diferenças. E é nisso que só sai, então, para nós, todos esses dramas que nós encontramos. Constituem, porém, exceções que o tempo diluirá com a sua contribuição de eternidade, efeito próprio do processo de evolução dos espíritos. E aqui, então, ele fecha com chave de ouro, né, esse ponto, porque ele coloca exatamente isso. O tempo vai resolver, porque o tempo é o que nos impulsiona para o nosso progresso. E esse progresso vai fazer com que nós tenhamos um entendimento mais claro, um entendimento mais lógico, um entendimento mais correto a respeito da nossa natureza espiritual e da nossa própria relação com Deus. Por essa razão, antropólogos, psicólogos e teólogos se reuniam no departamento dedicado às religiões para estudar os melhores métodos de integração dos diferentes fiéis com as suas convicções na sociedade dominante, evitando-se choques e distúrbios infelizes naqueles turbulentos dias do passado. Né? Então eu já sei para onde eu vou fazer uma excursão quando eu estiver do outro lado, né? Porque é exatamente disso que eu gosto desse assunto. Ademais, no século XIX, enquanto se aguardava o surgimento do Espiritismo, cuja mensagem deveria criar raízes no Brasil, estudou-se longamente na comunidade qual seria a maneira mais eficaz de implantá-lo na região sob sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sob a bandeira da nova era, ampliando-lhes as perspectivas de entendimento em torno da vida e dos objetivos essenciais da existência humana em sua inexorável marcha para Deus. Esse trecho, eu acho ele tão belo, estou achando ele tão belo, porque traz para nós agora uma visão, ainda que seja bastante superficial, já que ele não teve aqui a oportunidade de detalhar sobre tudo isso, mas como a doutrina espírita foi elaborada. Isso imaginamos lá na França, com todos aqueles espíritos que se organizavam, se uniam junto a encarnados que também faziam parte dessa proposta de transformação do mundo. Proposta não, projeto. Porque não era uma proposta para ser aceita ou não ser aceita, mas era um projeto que ia acontecer. E aí então nós vemos ali a quantidade de espíritos. Lembrando sempre, quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente já comentou sobre isso, falando sobre as biografias dos espíritos que participaram ali da elaboração daquele livro. Então nós vemos ali que a maioria dos espíritos era católica. E, portanto, no plano espiritual, não eram espíritos espíritas que estavam trabalhando pelo espiritismo. Eram espíritos de diversas filosofias que estavam elaborando um novo projeto.
Olha que coisa mais linda isso, né? E aí depois, quando nós falamos aqui do Brasil, que é esse ponto agora que ele está trazendo, que o Brasil também fazia parte desse projeto, que no futuro, pelo fato da própria França, da própria Europa, ter um destino diferente de acordo ali com o projeto evolutivo daquelas sociedades, o Brasil se tornaria o berço dessa filosofia que viria para cá encontrando essa sociedade tão espiritualizada para acolher essa filosofia, fazendo com que o Brasil, então, se transformasse, conforme Humberto de Campos, no coração do mundo, coração do mundo na pátria do Evangelho. Tá? Aqui o Brás tem feito os comentários apenas, Dudu, mas nada direcionado. Tá? Mas o texto aqui está acontecendo ainda, tá bom? Então por isso ele coloca, né, olha que interessante, estudou-se longamente na comunidade qual seria a maneira mais eficaz de implantá-lo aqui no Brasil, sob a sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sob a bandeira da nova era, fazendo com que, então, essas diversas crenças começassem, então, a buscar a unificação das ideias, dos ideais, né, fazendo com que a doutrina espírita fosse, então, acolhida por essas diversas linhas filosóficas. Isso é muito lindo da gente ver. É uma pena que a gente não tenha não tenhamos tantas descrições sobre como tudo isso aconteceu no plano espiritual. De vermos ali a formação da doutrina, a elaboração, a organização, quantos e quais eram os espíritos envolvidos nesse trabalho. Sabemos que Jesus era ali aquele responsável, mas qual era exatamente ele? Quem eram aqueles que formavam essa legião de trabalhadores? Claro que isso é apenas a título de informação para satisfazer a nossa curiosidade, o nosso entendimento sobre como tudo isso aconteceu, de percebermos ali como foram os bastidores da elaboração, da implantação e do desenvolvimento da doutrina. Felizmente hoje de um projeto do qual hoje nós fazemos parte, de trabalhar pela sua implantação, pela sua divulgação. Então é muito belo a gente ver tudo isso. Então esse pouquinho que ele traz para nós só aguçou ainda mais a nossa vontade de querer entender a dimensão real de todo esse projeto. E olha que começa agora, com esses cento e poucos anos que a gente tem, quanto ainda se tem para trabalhar e qual exatamente ali a dimensão do projeto para poder transformar o mundo nesse mundo regenerado que todos nós esperamos. Vamos lá, para finalizarmos. Realmente os resultados não podiam ser melhores, porquanto nós próprios, que militáramos no movimento espírita, nos anos praticamente ainda considerados como de pioneirismo, embora as dificuldades compreensíveis, não enfrentamos embates perversos, ficando as dissidências mais nos conteúdos teóricos e nas discussões filosóficas do que mesmo nas perseguições insanas e destruidoras, embora surgissem, vez ou outra, promovido por fanáticos e desorientados emocionais. Teve até um filme que eu assisti recentemente. Era um filme que datava ali da Idade Média, vamos dizer assim, que acontecia na Hungria. E por acaso encontrei ali, assistindo e tal, e era bem interessante, porque no meio do conflito que havia entre os interesses de trono, quem ia deter o poder ou não, no meio disso tudo, havia aqueles que estavam a favor de John Hus e outros que eram a favor da igreja. Então ele acabava, embora fosse católico, ele estava revolucionando dentro da igreja e ao mesmo tempo sendo combatido. E mostrava nesse filme, de uma forma indireta, as pessoas se dividindo entre ele como sendo ali uma nova linha de pensamento e a crença dominante. E ele, no caso, foi combatido e foi executado depois. Mas ele ainda era vivo naquela história, naquele período que a história estava sendo contada. Isso é muito bacana. Mas vamos lá. Para finalizarmos, então,
recordava-me de como facilmente se integravam africanistas, católicos, esoteristas e outros que já possuíam tradição mediunista em razão dos fenômenos observados entre as multidões no movimento espírita, a fim de adquirirem os conhecimentos lógicos que o Espiritismo a todos nos oferece, para serem equacionadas as interrogações que pairavam nas mentes inquietas. Estudiosos de outras doutrinas, igualmente, se interessavam por tomar conhecimento com o Consolador, aceitando-lhes os paradigmas com tranquila compreensão da sua legitimidade e incorporando-os às suas convicções espiritualistas. Graças a essas providências, surgiu um caldo de cultura religiosa especial, no qual os seus membros se tratavam e ainda se relacionam com respeito e simpatia, nutrindo especial fraternidade e consideração. Espíritos nobres que vieram dessa colônia renasceram nessas plagas vinculados ao Espiritismo, que souberam difundir com elevação e dignidade, deixando pegadas luminosas que serviram de roteiro para outros que viriam posteriormente, conforme sucedeu. Concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas, a fim de combaterem a miséria moral e espiritual existente, trabalhando em favor da renovação social e da construção de uma mentalidade sem preconceitos, nem espírito de sistema. Então veja que interessante. O trabalho feito no mundo espiritual visava a implantação e o desenvolvimento do espiritismo e, ao mesmo tempo, outros trabalhadores em outras escolas religiosas para fazer com que a comunidade dos fiéis também crescessem. Então não é simplesmente pensar que as religiões aqui estão para serem combatidas e aquele espírito que renasce numa filosofia é melhor do que o outro. Como a gente já lembrou, né? A gente vai dizer, né? Fora do espiritismo não há salvação. E aí Madre Teresa vem e faz um carinho na gente dizendo, como é que é, meu filho? Me explica de novo que eu não entendi. Né? E a gente vai pensar, bom, quem somos nós, na verdade? Então nós vemos que em cada ambiente nós temos ali espíritos que vieram do mundo espiritual, trazendo essa nova proposta de transformação. Não de discussão, não de brigas, não de visões limitadas, mas de visões superiores, para promover realmente a transformação do mundo, independente da cultura, independente do segmento em que as pessoas estão ali abraçando. Então, avançando aqui então, ele coloca também aqui, agora mudando para outro lado, para finalizarmos de fato. Artistas de variados campos da beleza e da cultura igualmente foram encaminhados ao corpo físico para contribuírem em favor da renovação do povo, no qual os descendentes dos africanos se tornaram maioria, para que igualmente oferecessem as mensagens ancestrais em forma de louvor à vida através dos seus sentimentos e saudades. Não obstante, as heranças da escravidão negra, as arbitrariedades anteriores de governantes inescrupulosos e vândalos, exploradores quão perversos oriundos do além-mar, que se estabeleceram na então colônia de Portugal, sob o amparo de religiosos destituídos de dignidade cristã, geraram lamentáveis dívidas morais, para a expressiva multidão de vítimas que reencarnaram e desencarnaram sob os camartelos do ódio e da vingança, da revolta surda e do desejo de revide pelo mal que padeceram. Então aqui nós vamos vendo também, né, quantos são aqueles que reencarnaram entre nós, que na verdade estão aqui no Brasil, nessa colônia em especial naquela época, sendo trabalhados, sendo modificados no seu modo de pensar, no seu modo de ser, pelo fato de viverem durante todo esse período de vínculo com o Brasil, por causa da violência, por causa dos conflitos, por causa das perseguições, da intolerância, e agora estavam sendo trabalhados para reencarnarem com um novo pensamento. Então, na verdade, nós vemos nessa colônia, como em tantas outras, educandários do espírito,
cada um sendo trabalhado dentro da sua necessidade. Para finalizarmos então aqui, meus amigos, ele vai continuar depois trazendo para nós um pouquinho mais sobre a visão da própria construção do Brasil na relação, né, do nosso mundo aqui material com o mundo espiritual naquele período e daquilo que nós estamos colhendo hoje como consequências desse processo. Né? Então, para finalizarmos, por outro lado, os testemunhos morais de antigos jesuítas abnegados, como Manuel da Nóbrega, que também ali é considerado Emmanuel, né? Manuel da Nóbrega, Aspicuelta Navarro e muitos outros, diminuíram na esfera espiritual inferior as réfregas inglórias dos combates do desespero, facultando que incontáveis apóstolos do bem viessem a operar no terreno da fraternidade, para dirimir e anular os efeitos nefastos dos renhidos esforços gerados pelo rancor e pela inferioridade moral que predominavam nos seus combatentes. Seria de compreender-se que o clima psíquico nesse campo de batalha favorecesse a instalação de obsessões cruéis e renitentes, transformando-se em quase epidemias periódicas que faziam sucumbir os invigilantes sem que ao menos se dessem conta da própria responsabilidade no desfecho nefasto das suas empresas maléficas. O Espiritismo, portanto, teria um papel de alta relevância a desempenhar nessa sociedade comprometida e assinalada pelos efeitos danosos das atitudes desvairadas, conforme vem ocorrendo com segurança, cumprindo a sua missão de consolador prometido por Jesus. Então aqui o propósito dela, de fazer com que essa colônia se fortalecesse, principalmente nas bases do Espiritismo, para trabalhar todos esses espíritos de diversas filosofias, de diversas condições, que tiveram experiências naquele período do Brasil, ali no final do século XIX, acompanhando a abolição da escravidão, a transformação do nosso país no século XIX, desde a independência até a República. Então, o século XIX foi um século de grandes mudanças e essa colônia foi criada exatamente para trabalhar os espíritos que fizeram parte dessa mudança. Sejam aqueles que eram organizadores, sejam aqueles que foram vítimas dessas transformações. Então, nesse trecho aqui a gente para por aqui, meus amigos.